Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Nós estamos aqui percorrendo uma jornada em Salmos, falando sobre a espiritualidade do cotidiano. E nós vamos ver daqui para frente, nós vamos considerar hoje o Salmo 3, que Salmo tem tudo a ver com a nossa vida. Salmo não é um livro só de poesia, de beleza, poética, de falando sobre coisas agradáveis somente. Salmo tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com a dureza da vida. É por isso que eu quero convidar você a mergulharmos agora no Salmo de número 3, porque esse Salmo é uma pancada no nosso estômago. Ele vai mostrar de fato que depois do Salmo 1 e 2, que são os salmos da felicidade, da bem-aventurança, nós já somos impactados com a realidade da vida, das relações, das traições, da angústia humana, da dureza da vida. Salmo de número 3, eu quero convidar você a lermos. Vai dizer assim: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono e acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Que salmo extraordinário, o salmo de número 3. Como nós dissemos, esse salmo ele é interessante porque depois do salmo 1 e 2, que são dois salmos como uma introdução a todo o livro do Saltério, mostra ali a realidade do ungido de Deus, que vai dizer o salmo 2, do homem bem-aventurado, que não anda no caminho dos ímpios, mas é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, sua folhagem não murcha, dá fruto na época própria e tudo quanto faz é bem-sucedido. Depois, agora mostra essa realidade dos salmos de lamento. Aqui vai dar do Salmo 3 até o Salmo 14, ele vai ser um grupo de salmos de lamento. Os salmos de lamento são salmos de quem está sofrendo, de quem está passando dificuldade, passando por dor. Dentro desse grupo do Salmo 3 a 14, vai dividir em dois grupos, o Salmo 3 a 7 e do Salmo 8 a 14. O Salmo 3 a 7 tem 64 linhas poéticas e o do Salmo 8 a 14 também são 64 linhas poéticas. Mas vamos deixar isso só para uma informação, porque eu quero me concentrar aqui no Salmo 3. Porque o Salmo 3, depois da felicidade do Salmo 1 e 2, já vem a angústia. Angústia de um pai. Imagina você, um pai sendo perseguido pelo próprio filho. Um pai sendo traído pelo próprio filho. Absalão foi um filho extremamente difícil, porque Absalão já tinha um histórico de assassinato, ele assassinou seu próprio irmão. Absalão, ele, no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, quando ele retorna para Jerusalém, ele fica na entrada da porta da cidade, fazendo política, chamando as pessoas para perto de si, falando assim, olha, você tem algum problema aí na sua vida, nos seus negócios? Olha, o rei está fazendo isso, mas eu faria diferente. E ele foi tomando o coração do povo, o coração das pessoas, armando uma traição para Davi, e Davi não enxergou isso. Quando Davi se dá conta, a coisa já tinha degringolado. Absalão já tinha feito um grupo, já estava formando um golpe político, ele ia tomar o trono e Davi tem que fugir.
Só que quando Davi vai fugir, algumas pessoas abandonam Davi, ele foge com poucos homens mais fiéis, e é nesse momento que ele escreve esse salmo de número 3. Então, o verso 1 e 2 é um grito de socorro de Davi. Davi vai dizer assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, e eles dizem: não há em Deus salvação para ele, nem Deus pode salvá-lo. Davi escondido nas cavernas, passando privacidade, dificuldade, problemas, e Davi faz esse grito de socorro. Eu creio que eu e você, nós já tenhamos passado por isso. Talvez você, ouvindo essas palavras de Davi, talvez você se lembre de fatos, de situações na sua vida, que você também chegou a concluir isso, dizendo que só Deus podia livrar você, só Deus podia te ajudar, só Deus podia ser a solução da sua vida, enquanto as pessoas diziam que nem Deus poderia te ajudar. Eu creio que há momentos na nossa vida que nós passamos por situações como essa. Mas, além desse grito de socorro, Davi, ele inexplicavelmente, ele vai mostrar uma fé inabalável. Ele vai mostrar uma confiança sobrenatural, uma confiança que tem só aquele que tem a plena certeza de que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus de perto. Porque ele vai dizer assim no verso 3, ele vai dizer assim: porém, ele começa com uma adversativa, né? Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte, Ele me responde. Nossa, eu fico emocionado quando leio isso aqui, porque é extremamente importante a gente saber que o nosso clamor não é em vão, que quando a gente clama ao Senhor, de fato Ele nos responde. É um Deus de perto. As pessoas podem não acreditar em você, as pessoas podem desacreditar do que você fala, ou desacreditar inclusive da sua fé, mas o Senhor é aquele que está ao nosso lado, e Ele dá paz e tranquilidade ao nosso coração, inclusive para a gente dormir. O que ele vai dizer no verso 5: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É interessante isso que o Davi fala, porque você imagina a situação que ele estava enfrentando, sendo traído pelo próprio filho, perseguido, e o filho querendo matá-lo. Eu creio que a coisa mais difícil a se fazer nesse instante é conseguir dormir, é conseguir pegar no sono. A ansiedade, a tristeza da dor, da traição, toma conta do nosso coração, e que quando a gente é traído, a gente fica magoado, a gente não consegue dormir, a gente não consegue pegar no sono, porque aquilo bate forte na nossa alma, no nosso coração. Eu creio que todos nós já passamos por desilusões nas nossas relações, seja com relacionamento afetivo, seja com relacionamento familiar, seja com amigos, seja com irmãos, inclusive de igreja. Nós já passamos por desilusões e por traições. Cada um de nós, em algum momento da vida, passa por isso. Mas o texto aqui vai dizer que o Deus é quem conforta, quem consola, quem restaura o nosso coração a ponto da gente conseguir dormir. É por isso que a fé, ela não é só um estado espiritual. A fé é uma restauração emocional. A fé restaura as nossas emoções. A fé cura o nosso coração. Em meio a tanta dor e dificuldade que a gente enfrenta no nosso cotidiano, sem fé a gente perde a esperança. É por isso que a fé, ela de fato faz com que a gente perceba que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento distante, mas é um relacionamento de perto, e que a gente pode dormir.
a gente pode descansar, porque o Senhor tem cuidado e vai cuidar de cada um de nós. Mas ele vai dizer mais ainda, não é só uma questão pessoal, ele tem uma fé que ele vai dizer assim, olha, Deus vai fazer justiça. A seu tempo, Deus vai fazer justiça. E no verso 5, 6, melhor dizendo, ele vai dizer algo incrível aqui. Ele vai dizer assim, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Tinha pessoas que tinham abandonado Davi e agora havia se tornado inimigo. E aí ele diz assim, levanta, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos, dá um murro no queixo dos meus inimigos. É interessante isso aqui que Davi fala, porque ele coloca aqui Deus sendo atuante na história, Deus fazendo verdadeiramente justiça. Deus verdadeiramente é aquele que nos abraça, que cuida de nós, que manifesta a sua presença, o seu cuidado. E ele fala aqui que Deus é aquele que dá um soco no queixo dos inimigos. Logicamente, isso aqui tem um aspecto de salmo imprecatório, ou seja, salmo de quem que sofreu a traição e deseja justiça. Mas há uma diferença importante, e é importante eu observar isso aqui, porque vão ter mais salmos assim, que é diferente salmo imprecatório do que salmo de vingança. Aqui, Davi não está falando sobre vingança. Vingança é quando a gente quer fazer ou a gente arma para que a gente pague o mal com o mal. Davi fala assim, Deus é o Senhor quem vai fazer, a minha confiança está no Senhor, na justiça do Senhor. Eu não vou pagar o mal com o mal, mas o Senhor, que é um Deus justo, um Deus de aliança, um Deus que ama a justiça e o bem, então é o Senhor quem vai fazer essa ação. Então toda a confiança do salmista, de Davi aqui no caso, é no Senhor, não em si mesmo. A vingança quando a gente quer armar situações, colocar situações para a gente pagar o mal com o mal. Aqui Davi coloca todo o mal que foi feito contra ele diante do supremo bem que é Deus, e é Deus o supremo bem que fará justiça para aqueles que fizeram mal. É por isso que ele vai terminar dizendo assim, do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. É incrível o Salmo, porque o Salmo nos ensina a sair da dor e irmos para o louvor. O Salmo aqui ele começa com um grito de socorro, Senhor, salva-me. Mas ele vai depois dizer que do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o seu povo. E ele termina falando sobre livramento, ele falando sobre adoração, sobre o louvor ao Senhor. É por isso que Salmo ele é terapêutico. Ele nos ensina a sair e a trabalhar a nossa dor do coração, da traição, talvez uma das mais difíceis, que seja a traição familiar, e mesmo assim ser restaurado, e mesmo assim conseguir sobreviver às traições. Davi é um homem segundo o coração de Deus e nos ensina a viver dessa maneira. É por isso que é importante, muito importante, que eu e você vivamos o evangelho do nosso Senhor Jesus, na realidade do salmista, da gente mergulhar nos salmos e saber que nesse mundo nós temos aflições, nesse mundo nós passamos dificuldades. O salmo começa com bem-aventurança, mas já no salmo 3º mostra o sofrimento, a dor, a dificuldade da traição. Mas saiba que se você passa por uma situação como essa, se você foi traído por alguém, foi abandonado por amigos, foi desprezado por familiares, está sofrendo a dor da angústia, da aflição, saiba
que a nossa esperança está somente no Senhor, naquele em quem habita o supremo bem. É Ele quem fará a justiça a seu devido tempo. E é Ele que cuida do nosso coração a ponto da gente deitar e pegar no sono. E Deus pela manhã nos coloca em pé, para nós adorarmos a Ele e reconhecermos que mais um dia o Senhor nos deu, e nesse dia as misericórdias dele foram renovadas na nossa vida como uma oportunidade da gente viver o Evangelho crendo no cuidado e na preservação do Senhor sobre as nossas vidas. Minha oração por mim e por você é que possamos sair da dor e irmos para o louvor. Sermos, de fato, gratos por tudo que Deus faz, mas principalmente sermos gratos por quem o Senhor é na nossa existência. Que apesar de toda dor e sofrimento que a gente possa enfrentar, o Senhor continua cuidando de nós. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.